Mais uma vez juntos, internautas, telespectadores do canal do Rei Jesus na web. É com alegria que nos encontramos e sempre será assim. Estamos diante de um fenômeno que está abalando, claro, o mundo inteiro e que está repercutindo em todas as nações, inclusive no Brasil, que é a questão do terrorismo impetrado pelo Estado Islâmico, que, repitamos, não é uma religião, não é uma organização religiosa, e sim um Estado terrorista mesmo. A primeira questão que devemos enfocar aqui, e a temática é o globalismo e o seu braço armado, é justamente essa última, ou esse último acontecimento, essa última notícia que repercute em todo o mundo, que foi o assassinato de 49 pessoas, depois se confirmaram 50, em Orlando, numa boate, onde o protagonista dessa ação, momentos antes, usou seu celular para comunicar e dizer que era adepto do Estado Islâmico e que cumpriria a sua missão. Perfeito. De repente, nós entendemos que, após o atentado, o Estado Islâmico, na mesma hora ou horas depois, no sentido de efervescência, até de um flagrante depoimento, deflagrou para o mundo que foi o autor do atentado. Posteriormente, um dia, claro, depois, o Estado Islâmico afirmou ter sido o autor do atentado em Orlando. Queridos, a grande questão é simples. Nós estamos assistindo toda uma mídia, inclusive no dia seguinte, nós vimos a grande mídia, uma das principais mídias do Brasil, fazer apologia ao homofobismo e criar programas durante o dia e até entrando pela noite com notícias sobre a probabilidade do atentado ter sido praticado única e exclusivamente pela via da homofobia. Muito bem. Hoje outras notícias são trazidas à tona de que o cidadão frequentava boate, tinha redes ou estava afinado com grupos e esses grupos homossexuais, e essa não é a questão fundamental. Entendamos algo, os pais, o pai, a esposa dele que foi entrevistada, jamais dirão que ele tinha relações com o Estado Islâmico, sob pena de serem extraditados, de terem que sair do país. Então é claro que esse é o primeiro ponto, é o primeiro momento. Ora, agora vamos fazer aqui um contraditório, vamos fazer aqui algo que nós podemos evidenciar. Você já percebeu, internauta, telespectador, que nenhuma mídia foca a cristofobia, foca os milhares de assassinatos perpetrados contra cristãos, também por esse Estado Islâmico? Você sabia que há 2 anos para cá, 150 mil cristãos catalogados foram executados pelo Estado Islâmico? Então, note bem algo. Em primeiro plano, quando há morte de qualquer segmento social, levanta-se uma medida contraditória que afronte aquela ação como foi essa. O terrorismo se implantou e, nesse momento, todos lamentamos, nós, eu também, claro, os seres humanos que foram ali abatidos não mereciam ser mortos de forma alguma. Foi um crime, foi uma violência que nós repudiamos, que nós repetidamente falamos, foi crime bárbaro e aquelas pessoas não mereciam a morte. Efetivamente não mereciam. Por isso, a questão é, fora ou fossem cristãos assassinados, decapitados, que aparecem sendo afogados, crianças presas em grades e depois executadas com seus pais, pastores enforcados, a mídia, se fora justa, se for realmente imparcial, levantaria programas com
a parte da cristandade, com os cristãos, as igrejas, os seguidores de Cristo, dando depoimentos e mostrando a injustiça que é isso. Agora vamos lá. Barack Obama, Hillary Clinton, Bill Clinton e toda essa turma norte-americana que está ao lado da nova ordem. Não nos iludamos, o Barack Obama está apoiando a Hillary Clinton para que os preceitos da nova ordem se estabeleçam. Então, olha o depoimento. Um deles, Barack Obama, deu duas versões. A primeira versão dele foi a de que isso foi um terrorismo doméstico. E logo em seguida ele falou, e a Hillary Clinton repetiu, que foi um extremismo doméstico. Ora, queridos, a palavra terrorismo vem de terror. E todo ato praticado que é realmente catalogado como terrorismo, cuja a base é o terrorismo, ele é, de fato, uma ação terrorista. Doméstica. É difícil quando uma instituição ilegal, como o Estado Islâmico, assume por duas vezes essa questão. Em primeiro lugar, nós temos uma campanha presidencial norte-americana pautada numa disputa entre a Hillary Clinton, que vai apoiar o Obama no final do seu mandato, para que ele seja entronizado pela ONU como representante mundial, e do outro, o Donald Trump, que prega diretamente não ao violento Estado Islâmico, que prega até a força para coibir essa tremenda onda de comunização feita por esse braço armado do globalismo chamado de Estado Islâmico, sustentado por empresas petrolíferas, sustentado com verbas governamentais de vários países. Inclusive a presidente do Brasil, na última Assembleia Geral da ONU, em 2014, levantou o brado dizendo que é preciso acabar com a islamofobia. Ora, queridos, a islamofobia não ataca o Estado Islâmico. Isso não existe. O que existe é um Estado terrorista que mata, que assassina e que de forma surpreendente ataca e ceifa vidas inocentes e que é defendido de uma forma altamente estratégica. Por quê? Porque, de fato, a visão do globalismo atual, a visão dos planos nacionais de direitos humanos perpetrados pela ONU, a ONU é a mentalidade que dirige a nova ordem e que está gerenciando uma comunização na América Latina e que está patrocinando uma ruptura a tal ponto que romperam com Israel, romperam com os próprios norte-americanos, romperam com toda a estrutura legal para determinarem, para apoiarem o projeto da nova ordem mundial, que é a globalização do planeta, sob novos parâmetros. E quais são esses novos parâmetros? Quem assistiu, quem leu as teses do PT, que foram publicadas ainda nos meados de 2014, viram e entenderam lá num dos seus pontos, que constam também de projetos elaborados pelo PT, a desconstrução da família. A desconstrução da família. Então vamos lá. Cristãos são assassinados. Cristãos são exterminados. E nenhuma campanha midiática e nenhum clamor. Por quê? Qual é o projeto? O projeto é mudar os tempos e a época. E as épocas, melhor dizendo. O projeto é destruir valores. A primeira questão. A ordem principal dos 3 planos nacionais de direitos humanos. Destruir a cultura judaico-cristã da face da terra. Como? Através de projetos educacionais, através de guias escolares, através de resoluções, dinamitar, destruir valores judaico-cristãos.
Por quê? Queridos, o berço civilizatório do mundo é a Mesopotâmia, que significa cidade entre rios, Tigre e Eufrates. Ali nasce, pela cultura judaico-cristã, ali nasce a história da civilização mundial. Ali nascem valores, parâmetros que permeiam as gerações e que trouxeram ao longo das épocas a família tradicional, os valores éticos, morais e de respeito ao ser humano, a dinâmica dos pais serem enterrados por seus filhos e toda uma gama de valores que instituíram ao longo das gerações essa fundamentação judaico-cristã. As pessoas dizem, não, mas a questão judaica foi uma, depois veio a cristã. Negativo. As escrituras sagradas, que são as únicas escrituras sagradas no planeta e até chanceladas pelo Conselho de Haia, Supremo Tribunal de Haia na Holanda, ela é a única escritura, agora singularmente falando, que é internacionalmente concebida como sagrada. Até o momento em que começou esse ataque direto contra a escritura. Cada nação, cada cultura, querido, tem a sua visão sagrada de um livro, de um monumento, de um código como o de Hammurabi, não é? Que permeou ao longo de algumas épocas a região da Fenícia, de alguns setores persas até. Porém, as escrituras, o Pentateuco, antecedem a tudo isso. Então, a partir desse momento, desse vislumbre, eu quero te dizer que nos Estados Unidos se trava uma dinâmica. Barack Obama, Hillary Clinton não defendem os norte-americanos, defendem um projeto internacional de globalização que permite combater a cultura judaico-cristã e tirar da mentalidade das nações aquela visão de fato excelente lá da Mesopotâmia, lá da cidade entre rios, quando começou o núcleo civilizatório do mundo, onde nasceu a história da civilização, da, obviamente, humanidade. Então, nesse ponto e nesse momento, a questão que nós levantamos é essa. As esquerdas totalitárias, fingindo, estrategicamente falando contra o terrorismo, apoiam as atitudes, as atividades, porque senão eles teriam sido extintos já, queridos. Mas por que essa permissão de Barack Obama dizer que foi um extremismo doméstico ou um terrorismo doméstico, como se um cidadão fosse um terrorista dissociado de qualquer gerenciamento internacional, de qualquer propositura do Estado Islâmico, que já confessou, repito, por 2 vezes que foi o autor intelectual do atentado e que usou um veículo que todos nós passamos a conhecer e que foi também assassinado pela polícia no dia do evento. Nesse momento, então, eu quero repetir, as esquerdas totalitárias se estruturaram para permitir a ação do islamismo, não a religião, mas o Estado Islâmico terrorista, para banir, para extirpar a cultura judaico-cristã. Queridos, é um movimento anticristão. É um movimento que está sendo anunciado, que está sendo vaticinado ao longo das gerações, que está se cumprindo. Não significa que pelo fato de ter sido vaticinado, profetizado, tenhamos que aceitá-lo. Uma coisa é fato, é certa. Eles estão tentando anular, tentando destruir uma cultura bíblica fundamentada, que tem até respaldo científico em muitas de suas vaticinações. Por exemplo, eu me valho aqui, telespectador internauta, de um evento profetizado em Deuteronômio, Jeremias, e que chegou até Isaías 66,
versículo 8. Olha que coisa interessante. Isso aqui não é religião, não. Isso aqui é fato científico, fato histórico, que foi anteriormente predito. Por isso, não é o que nós vemos dos programas totalitários esquerdistas que mentem e repetem uma mentira, como Lenin propugnou, como Antônio Gramsci, o filósofo italiano, como Herbert Marcuse e outros que trouxeram, repita uma mentira, não se cansem e ela se tornará verdade. O que te leio e que foi escrito 810 anos antes de Cristo, antes do Emanuel estar conosco, o verbo que se fez carne, está em Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu luz a filhos. Acaso farei abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu faço nascer, fecharei a madre, e eu que faço nascer, fecharei a madre, diz o teu Deus? Mas eu quero me prender aqui. Nascerá uma nação de uma só vez? Esse fato da dispersão judaica, da diáspora judaica, ocorrida efetivamente, dentre várias, mas efetivamente, em 70 depois de Cristo, e Jeremias e Isaías, eu li Isaías, profetizou que esse povo disperso um dia seria reunificado e voltaria à sua terra e fundaria a nação. Aconteceu em 1948. Tropas do Pacto de Varsóvia, que defendiam à época a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas dentro da Guerra Fria e a OTAN, Organização dos Tratados do Atlântico Norte, se reuniram para levar o povo judaico de volta ao seu território e nasceu então, no período de 13 a 15 de maio, o novo Estado de Israel, o sionismo, a volta para Sião, do povo judaico à sua terra. Essa nação que não existia e que passou pelo mundo peregrinando mais de 1.700 anos, foi reunificada. Se uniram durante as gerações e esse fato é histórico. Este fato histórico pré-vaticinado, profetizado, cumpriu-se. Significa dizer que isso aqui é verdade. Todas as profecias sobre Cristo se cumpriram nele. Então o que há? O que há é um movimento contrário à palavra, contrário à cultura bíblica, que eles chamam de judaico-cristã. Para quê? Para trazer à tona um governo que será absolutamente contrário à palavra, para cumprir-se tudo que Jesus falou a esse respeito, e não é por isso, quero repetir, que nós cristãos devemos nos calar. Hoje o pastor Marcos Feliciano gravou pelo YouTube uma mensagem tremenda de que está sendo perseguido, ameaçado de morte, enfim. Porque é o ódio aos cristãos, é o ódio à palavra de Deus. Mas quero te dizer uma coisa, nós temos um Deus que é todo poderoso, é verdadeiro, é altamente justo e ele está a cada dia mais próximo. E a palavra de Deus diz, queridos, que o Senhor Deus voltará com poder e grande glória. A Bíblia diz que ele virá e que o sol não dará claridade à lua, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados e todos verão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, ele virá com poder e muita glória, entre nuvens de arcanjos, nuvens de anjos, de serafins, de querubins, de criaturas aladas, e com a igreja que fora e que vai previamente ser arrebatada. Então eu quero te dizer que esse governo anticristão, ele vai se implantar. Quer queiramos, quer não queiramos. Mas uma coisa eu te digo, é a última dispensação bíblica, a última perseguição aos cristãos. E a Bíblia diz que Deus vai vingar o sangue dos seus separados,
dos seus adoradores, daqueles que creem na palavra de Deus. Temos o maior respeito por todas as religiões, por todos os livros e todos os símbolos religiosos, mas temos o maior respeito, acima de tudo, ao único Deus, autor de uma palavra, sendo ele Deus, Espírito Todo-Poderoso, é incomensuravelmente maior do que possamos imaginar. Ele foi um Deus e é um Deus que não se alienou. Todos dizem, não, claro que há uma força sobrenatural, uma inteligência assim. Seria um Deus louco, alienado e corrupto se ele não se comunicasse, se ele não se revelasse. Mas ele se revelou pela criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Depois ele vai e se revela pelos rolos dos livros do profeta Isaías, Jeremias, Sofonias, Abacuque, Jonas, Amós e pelo Novo Testamento. E hoje isso tudo está reunido no Biblos, numa reunião de livros que se formou uma biblioteca chamada de Bíblia Sagrada, a partir do junco, do pergaminho, do papiro e da escrita falada, colocada e expressada. Então nós queremos dizer a todos vocês que nos ouvem, seja você cristão, não cristão, ateu, e ateu na prática não existe, essa aqui é a grande verdade. Dizer a você que o globalismo, o que é isso? Ismo, movimento global para a implantação de um único governo que será apoiado por todas as nações. Ora, Barack Obama foi a Cuba, uma ilha revolucionária que fez uma revolução em 1959, quando os irmãos Castro, com Camilo e Cienfuegos, Che Guevara, tomaram o poder e afugentaram e derrubaram o general Fulgêncio Batista à época. E hoje o Barack Obama está indo, e foi já, quando eu digo hoje, querida, nesse momento contemporâneo, agora, nesse mês, a Hiroshima. Hiroshima e Nagasaki foram duas detonações atômicas que hoje são catalogadas como crimes contra a humanidade. E ele foi lá pedir perdão e dizer que realmente isso jamais acontecerá. Foi aquele louco, infelizmente, Harry Truman, que ordenou as detonações de Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, no pós-guerra, em agosto de 46, melhor, no pós-guerra, no final, ele ordenou as detonações atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Os maiores crimes a inocentes praticados testando a bomba atômica em seres humanos. Nesse momento, eu quero te dizer que as esquerdas totalitárias, inclusive a que está no Brasil, elas estão querendo perpetuar tudo o que você sabe que violenta a Constituição da República Federativa do Brasil, tudo que violenta os valores da palavra de Deus, que é o referencial da cultura greco-romana, que é o referencial de todas as culturas. Tudo que você lê hoje, Código de Hammurabi, ou Hammurabi, como alguns chamam, não teria sentido se não se valesse de valores bíblicos. Gibran Khalil Gibran, grande poeta libanês, quando escreveu o Profeta e Jesus, o Filho do Homem, ele se fundamentou nos Salmos e extraiu dos Salmos coisas tremendas. A palavra de Deus diz que nada há novo debaixo do céu, debaixo do sol. Então não há nenhum poder originário de pensamento. Tudo que você fala, tudo que você diz, você aprendeu de uma fonte. É por isso que eu prefiro aprender numa fonte que é sagrada, que é veraz, que é reconhecida. Tudo que a ciência comprova, queridos, é bíblico. Tudo que a ciência especula através de céticos, de incrédulos, contraria a palavra. Mas tudo que é comprovado está efetivamente relatado, descrito na palavra de Deus. Quero te dizer, nesse momento, que muitas perguntas já nos foram feitas em outras ocasiões, quando diziam, tá bom, pastor, professor, quando, de fato, haverá o Armagedon, que é a terceira grande guerra mundial? Não se iluda que não será serão guerras como estão acontecendo, localizadas, nacionalistas. Mas a nível global, a terceira e última guerra será contra o Senhor, contra o Messias, contra aquele que morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus.
quer o inimigo queira, quer não, quer o Estado Islâmico queira, quer não, quer a humanidade não crente, não crédula queira, mas Deus é Senhor, é absoluto. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Por isso que Jesus, ao vir, disse agora, maior responsabilidade, maior culpabilidade, maior pecado vocês possuem, porque estão me vendo. Quero dizer que todos aqueles, internauta, que morreram sem ouvir o Evangelho, serão julgados, diz a palavra, pela sua própria consciência. Porque os céus, os espaços, ou o espaço sideral, a nossa galáxia, testemunhou que ele vive. E que a criação disse na consciência desse homem, que morreu sem ouvir a palavra, que ele, o Deus vivo, vive. E todos serão julgados segundo a sua consciência. E o mais lindo, todos que ouviram e que se converteram e que aceitaram, não entrarão em juízo. Passarão da morte física para a vida eterna. E todo aquele que não creu será julgado. Será julgado no juízo final. Por que eu estou falando disso? Porque são coisas pautadas na verdade. São coisas odiadas por esses que nos chamam de fundamentalistas. Por quê? Porque nós temos fundamentos, queridos, bíblicos, fundamentos verazes, verdadeiros, autênticos. E os que não são fundamentalistas são o quê? Desfundamentados, apegando-se a filósofos, a loucos que não governaram nem sua casa e que foram péssimos na administração de suas famílias. E outros que nem tiveram família e que escreveram aberrações. Esses desfundamentados nos chamam de fundamentalistas porque nós temos alicerces, temos base. A história deles é curta, é de um filósofo para cá. Quando você recua, eles não têm conhecimento para discutir com você. Eles não têm base e por isso não suportam o mínimo debate que se levante fundamentado na palavra. Nos chamam de preconceituosos. Por quê? Porque havia previamente fundamentos, valores e princípios bíblicos, previamente, e existentes que conduziram a civilização até o dia de hoje. O que é que eles são? Eles são o quê? Os que nos chamam de preconceituosos. São pós-conceituosos. Criaram conceitos em cima de aberrações que vieram muito depois, tentando denegrir, difamar uma coisa, repito, científica, filosófica, ética, moral e totalmente inquestionável. Passarão céus e terra e a palavra de Deus não passará. Então, nessa noite, os desfundamentados, os pós-conceituosos, entendam que mesmo assim Deus os ama. Deus quer que todo homem chegue ao arrependimento. E você vai ver, e nós vamos ver, e nós vamos presenciar a grande e última terceira guerra mundial. Depois disso, queridos, acontecerá algo glorioso. O Senhor estabelecerá um governo no mundo próspero, de vida, como nunca outro governo houve na face da terra. Por isso que ele chama todos os governos humanos de bestas, de bestiais, porque são permitidos por ele, consentidos por ele. Mas nesse momento, você que nos assiste, seja manhã, tarde ou noite, quero te dar uma mensagem. Nós sabemos que há um intenso movimento de desconstrução e desconstrução da família, dos valores cristãos. É um governo e é o mundo anticristão que está se levantando. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta e ele está agindo com toda a força para se apresentar. O anticristo vai aparecer para governar e as nações a ele se dobrarão. Mas há um povo que não passará pelo seu governo. Há um povo que subirá. Isso para uns é loucura, para os outros é utopia, para nós realidade pura. É a única explicação. O resto é loucura, é caos, é devaneio. Por isso que nesse momento nós queremos te dizer que nos Estados Unidos, a Hillary Clinton, apoiada pelo Barack Obama, representam esse Estado global propugnado pela nova ordem mundial. Donald Trump significa um homem franco, sincero, independente financeiramente, que é contra tudo isso e que por isso vai enfrentar um gigante, vai enfrentar uma onda contrária aos seus princípios, aos seus fundamentos.
Por isso eu quero te dizer nesse momento, nesta hora, fique firme, seja contra tudo isso, continue agindo, porque Deus vai agir. Ele vai agir na hora certa, ele vai intervir e ele vai voltar. E outra coisa, o Brasil será ou não comunista já está nas mãos de uma ditadura comunista. Porém, eu asseguro para você que as Forças Armadas brasileiras, porque ele, o Deus vivo, também é Senhor dos exércitos do Brasil, estão aí, não estão dormindo, estão de orelha em pé. E nós sabemos que isso vai realmente acontecer depois desse momento crítico das Olimpíadas. E nós temos a convicção de que em Deus existe confiança, descansa no sentido de agir. Não se conforme, querido, com essa situação brasileira. Nós somos um dos países, se não o mais rico do mundo, em riquezas minerais, em tudo que você possa imaginar. Forte abraço, que Deus nos abençoe e até a próxima. Agora escute, assine o nosso canal, não paga nada, extremamente, totalmente gratuito. Assine o nosso canal para que você tenha palavras como essa, não só minhas, mas de outros pastores, o Congresso de Escatologia que está vindo por aí, programas de entretenimento, jornalísticos, tirando dúvidas. Querido, associe-se, você, repito, não paga, é de graça, é gratuito. Então assine o nosso canal, ligue, interaja, faça isso e nós estaremos aqui de braços abertos. Se essa palavra te impressionou, porque não é minha, os valores estão aqui, ó, na Escritura Sagrada, anuncie para os seus amigos, divulgue esse vídeo, interaja, faça isso. E você que se diz cristão e que é cristão, nosso amigo, nosso irmão, faça isso. Vamos multiplicar, porque não é uma palavra minha, do professor, do pastor Afrânio, não é. É uma palavra bíblica. Foi um panorama que eu abrangi. Se eu estivesse nos Estados Unidos, isso é uma visão minha, é uma coisa de visão, eu estaria fazendo campanha para o Donald Trump. Pode ter certeza absoluta, sem temer, porém, sem pregar ódio, sem pregar dissensão. Então, nesse momento, repito, vamos juntos com esse canal, vamos divulgar, você que se diz cristão e que é cristão, independente da sua placa denominacional, o Senhor chama adoradores. E essa é a placa que vai subir. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Assine lá, divulgue lá, vamos juntos. Fortíssimo abraço.